Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o PGR abriu um inquérito ou pediu para o Supremo Tribunal Federal abrir o inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro. E esse pedido caiu na mão de quem? Exatamente dele, Alexandre de Moraes, ou seja, o PGR e o Alexandre de Moraes se juntaram aí para investigar o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E por esse motivo, é justamente por esse motivo que eles estão investigando aí, vão investigar, abrir um inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro. E a mídia você já viu, né? Daquele jeito. Os blogueiros militantes estão desesperados. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu abrir o inquérito para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A investigação tem como foco o envolvimento do parlamentar em possíveis sanções do governo americano contra o próprio ministro Moraes e outras autoridades. Eu tenho a impressão que vai sair algum tipo de sanção, posso estar errado, claro, todo respeito, mas vai sair alguma sanção para o Alexandre de Moraes, vai sair uma sanção para o Paulo Gonet. Eu tenho informação que foram entregues dossiês mesmo, assim, muitas informações sobre o curso do processo e vai de encontro também... Dossiês para os americanos. Isso, para os americanos, sobre a atuação do Gonet, do Fábio Schor, que é o delegado da Polícia Federal que investiga isso, e que seria no segundo semestre, antes mesmo da conclusão da trama golpista. Acho que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa, porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado a não ter, por motivos óbvios, né, mas não ter ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que vem algo forte e eles não saberão como reagir. E eles tendem a reagir como eles costumam reagir, dobrando a aposta, que é o que aconteceu hoje. E ok, tá tudo certo, é do jogo, mas em nível internacional não vejo a capacidade de reação. O nosso chanceler não fala com o Marco Rubio, até hoje. Os Estados Unidos não está nem aí para o governo Lula, né? O governo Trump, a Casa Branca. Então é muito difícil, e eu antevejo, já ouvi isso também, talvez até retirada de embaixador, porque se acontecer vai ser isso. Itamaraty vai chamar a embaixadora nossa lá, a Viotti, em Washington, vem para cá, aqui não tem nem embaixador, no Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos em Brasília, até hoje, ou seja, muito, muito difícil a solução disso daí. O pedido do Procurador-Geral da República já é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, numerado, e vai transcorrer sobre sigilo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu enviar a Alexandre de Moraes, por prevenção, o inquérito que apura coação no curso do processo contra ministros do Supremo por parte do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro é Alexandre de Moraes, o relator. Ele é quem vai ditar o rumo desse pedido de investigação. O Paulo Gonet comunicou na semana passada a equipe dele, depois que Eduardo Bolsonaro fez falas dizendo que quanto mais o processo contra o pai dele na primeira turma do Supremo andar, maior será a pressão sobre o relator do processo, que também é Alexandre de Moraes. Gonet viu ali clara coação no curso do processo, pediu para a equipe formular, apresentou no protocolo do Supremo no domingo a queixa contra Eduardo Bolsonaro, e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o inquérito fosse enviado por prevenção para Alexandre de Moraes, que já agiu decretando sigilo no curso da investigação. Então tá aí a informação para você. Alexandre de Moraes é o relator desta queixa da PGR. Há um inquérito numerado, vai correr sob sigilo. A PGR, como eu contei logo depois que o Márcio Falcão trouxe a notícia, vê coação no curso do processo contra os integrantes do Supremo, e quem deu base a isso foi o próprio Eduardo Bolsonaro. Bom,
Ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes ele já pode dar tchau para o Mickey, para o dólar, quiçá para o sistema financeiro internacional. E dessa vez não adianta criar inquéritos sem fim, escolher os alvos da sua investigação ou usar a criatividade para produzir provas contra os seus críticos. Dessa vez, não dá para prender o Elon Musk preventivamente, não dá para ameaçar a família do bilionário e arrancar dele uma delação premiada para implicar o Donald Trump numa narrativa de tentativa de golpe de Estado. Quem que vai acreditar que o Trump, por exemplo, autorizou o envenenamento do Biden e ainda por cima é o líder de uma organização criminosa armada? Então, também não dá para declarar que a lei americana é inconstitucional, nem alegar que o Congresso eleito dos Estados Unidos é antidemocrático. Não dá para remover as redes sociais dos parlamentares americanos e também não dá para censurar as plataformas e veículos de imprensa internacionais que critiquem os ministros supremos da nossa justiça brasileira. Simplesmente não dá mais. Nessa guerra do STF por poder, as armas de ontem não servem mais para as batalhas de hoje. Bom, os Estados Unidos da América, berço da democracia presidencialista, farol das liberdades individuais, já sinalizou que vai punir, dentro da sua jurisdição, conforme a lei da sua terra, as autoridades estrangeiras que violarem os direitos de empresas e cidadãos americanos ou de residentes nos Estados Unidos. Em outras palavras, um juiz que arbitrariamente abuse do seu poder e do poder do Estado para censurar, para multar, para constranger pessoas físicas ou jurídicas ilegalmente, vai sofrer consequências jurídicas. E a julgar pelas notícias dessa semana, Basília, esse parece ser um entendimento consensual do judiciário, do legislativo e do executivo lá nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo judiciário. CNN Brasil, Trump Media e Rumble, que são empresas aí de plataformas de rede social, não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o tribunal não reconheceu a jurisdição do STF sobre essas plataformas e sobre os seus produtores de conteúdo, na verdade os produtores de conteúdo americanos, e enfatizou que as notificações das partes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes são nulas, porque elas não seguem parâmetros acordados pelo Brasil em convenções internacionais e tratados bilaterais. Nada de ficar citando as partes ou intimando gente por rede social ou por e-mail, isso daí não existe. Vamos agora para o Poder Legislativo, aqui é outra manchete da CNN Brasil de hoje. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Por quê? O projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos da primeira emenda de liberdade de expressão inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos. A previsão é que esse projeto de lei, conhecido aí como Sem Censores em Nossas Fronteiras, seja aprovado no Congresso americano e tão logo isso ocorra, a expectativa é que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, os delegados da Polícia Federal e todas as outras autoridades envolvidas no escândalo da suspensão do X e das contas em rede social de jornalistas, de influenciadores, de empresários com domicílio nos Estados Unidos sejam proibidos de pisar na terra do tio Sam. Mas, finalmente, o Alexandre de Moraes também está sujeito ao juízo do Poder Executivo americano, que é liderado pelo Donald Trump e muito influenciado pelo Elon Musk. Esse último, a principal vítima da censura promovida pelo Alexandre de Moraes, que tirou aí a plataforma X do ar por mais de um mês e impôs multas multimilionárias às empresas do senhor Musk. Pois bem, congressistas americanos já solicitaram formalmente ao governo Trump a imposição das chamadas sanções Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por prática de censura, perseguição política e ameaça à soberania americana. Essa lei Magnitsky ela é aplicada na defesa dos direitos humanos, direitos como liberdade de expressão, como devido processo legal, e incluem aí uma série de penalidades econômicas, conhecidas inclusive como pena de morte financeira. Isso porque elas incluem restrições a movimentações bancárias. Isso faz tudo parte de um sistema global de pagamentos, que envolve até instituições brasileiras. Hoje, o Departamento de Estado americano publicou nas suas redes um recado muito claro ao judiciário brasileiro, repudiando o bloqueio de acesso a informações, o cerceamento do direito de defesa e a censura supostamente praticadas por Alexandre de Moraes e pelo STF. E respondendo aqui objetivamente a pergunta em questão, a relação com o Brasil ela só vai ser afetada se o governo Lula desrespeitar a soberania americana, comprar a briga do STF e endossar essa suposta violação de direitos humanos promovidas pelos ministros do Supremo. E aqui é preciso deixar claro, essa é uma escolha política
que pode, aos olhos do governo americano, vincular ainda mais a figura do Lula à figura do Alexandre de Moraes e assim sujeitar as autoridades do governo petista às mesmas punições que provavelmente vão ser impostas às autoridades do STF. Olha, uma coisa é certa, se o Eduardo Bolsonaro estivesse aqui no Brasil, muito provavelmente ele estaria de mãos atadas, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. Por isso que ele foi para os Estados Unidos, foi uma saída do Brasil estratégica, e aí foi justamente para os Estados Unidos. Primeiro, porque ele precisava ter liberdade para poder fazer e para poder falar, né, o que ele queria falar. Nem como parlamentar ele tinha liberdade para poder falar aqui. Já uma das funções do parlamentar é falar, isso é garantido na Constituição. Pois bem, aqui ele não tinha esse direito de falar, assim como os brasileiros, no geral, têm que ficar medindo as palavras para poder falar aqui no Brasil nos tempos de hoje. Pois bem, Eduardo Bolsonaro se retirou do Brasil, pediu licença como parlamentar e foi para os Estados Unidos. Então lá ele se juntou ao Paulo Figueiredo, ele se juntou ao Alan dos Santos, ele se juntou ao Constantino, né, a juíza lá, a Ludmila Grilo, e estão fazendo com que os Estados Unidos olhem para o Brasil, né, no sentido de que existe um judiciário aqui no Brasil, um judiciário autoritário, um judiciário que não está cumprindo as leis, que está rasgando a Constituição. Então, como o Eduardo Bolsonaro tem esse contato lá nos Estados Unidos, não só com os brasileiros que já estão lá, né, mas também ele tem um contato direto, ele é amigo do filho do Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Então ele fica com essa facilidade de permear ou de andar, né, de se comunicar, de ter uma interlocução com a Casa Branca, né? Imagina, o cara conhece pessoas ligadas ao presidente dos Estados Unidos da América. Não é qualquer pessoa, é o filho do presidente dos Estados Unidos da América. Então, o Eduardo está fazendo um excelente trabalho no que se refere a passar as informações necessárias, dossiês, enfim, tudo que é necessário para que... e essas informações, me parece que primeiramente é passada ao Congresso americano, porque me parece que é do Congresso americano que vai vir as sanções aí, né? Mas eu acho que tem que ter uma autorização, se eu não me engano, do Trump, alguma coisa nesse sentido. Enfim, mas isso está sendo levado ao Congresso americano, está sendo informado ao Congresso americano para que seja tomado alguma providência em relação às sanções, né? E o secretário do governo dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele já deu um alerta, ele já falou algo nesse sentido. Ele foi questionado por um parlamentar e respondeu que as sanções estão sendo analisadas e que tem muita possibilidade de que essas sanções serão aplicadas em autoridades do judiciário aqui no Brasil. Aí pronto, aí o mundo caiu, todo mundo do STF ficou ali apreensivo, desesperado, os imprensa, os blogueiros de plantão. Então todo mundo está muito desesperado, muito apreensivo, né? E com essa a ação aí, o que é que o PGR fez?
pediu para abrir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Já que ele está julgando na visão do PGR e do Alexandre de Moraes, né? O Eduardo Bolsonaro estaria colocando o Brasil em risco, a democracia do Brasil em risco, né? Tá conspirando contra o Brasil, conspirando contra o direito democrático dos brasileiros e do Brasil, enfim. Toda essa narrativa que é construída por eles. E aí resolveram abrir aí esse inquérito e o Eduardo Bolsonaro agora está sendo inquirido a pedido do PGR e o Alexandre de Moraes vai conduzir esse inquérito aí a pedido do PGR. Ou seja, Alexandre de Moraes é que vai dar diretrizes por onde que vai caminhar isso. O que você acha que vai acontecer? Eu não tenho a menor dúvida de que eles vão, a qualquer custo, tentar prender o Eduardo Bolsonaro. Tentar impedir que o Eduardo Bolsonaro avance nessa sua postura de passar informações sobre o judiciário brasileiro para o Congresso americano e para o governo Trump. É isso que vai acontecer. Mas as sanções estão aí batendo a porta. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.